Olá, amigos, mais uma vez juntos, para em nome de Deus e de Jesus nos reunirmos para os nossos estudos de desobsessão, da palestra de quarta-feira da Casa de Fabiano, para todos aqueles que se interessam sobre o assunto, todos aqueles que gostariam de saber sobre as suas dificuldades, entender um pouco mais, para assim alavancar, melhorando, fazendo a nossa reforma íntima, nos libertando de obsessões, termos uma vida mais saudável, né? Então, juntos com Deus e com Jesus, porque Jesus já havia dito, onde tem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele também ali estaria. É com essa certeza que nós fazemos esses estudos. Estamos amparados com esses espíritos amigos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Nós estamos no livro Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, né? Nós estamos no capítulo 10, nós falamos que na última vez nós íamos falar em 4 partes esse estudo, por ser extenso, né? E hoje nós vamos falar a segunda parte. Então nós vamos dar um exemplo de obsessão já avançada, né? Encontramos no caso de Esther, que foi narrado por Manuel Filomeno de Miranda, em sua obra Grilhões Partidos, o exemplo de obsessão em grau muito avançado, com características de possessão. Então aqui nós vamos falar de um caso grave de obsessão. O autor narra com detalhes os tormentos que a obsediada enfrenta. Evidentemente, são sofrimentos acerbos. Tolhida em seu pensamento, lembra que da última vez nós falamos que o obsessor, ele escravagiza, né, a nossa liberdade de pensar. Nos tornamos escravos de ideias que ele vai emitindo e nós vamos captando, como se fosse uma TV, um rádio. Lembra que a gente falou que eles vão usando a nossa frequência? Quando a sintonia baixa, vamos encontrar esses espíritos, não por acaso, sempre tem um motivo, né? E vamos aí acabando, se deixarmos sendo obsediados. Podemos chegar até essa obsessão grave. Então, evidentemente, são sofrimentos acerbos, tolhida em seu pensamento, incapaz de se exteriorizar. A doente padece de aflição, de sentir que uma figura apavorante se intromete na sua casa mental, roubando-lhe a paz, quebrando-lhe a resistência e ocasionando com seu pensamento desequilibrado alucinações, visões terríveis que a enche de terror. O medo que então experimenta desestrutura-a psiquicamente, fazendo-a viver em clima de constante pesadelo, do qual não consegue despertar. Quantas pessoas nós conhecemos que hoje enfrentam, né, a tal doença do pânico, porque muitas vezes são casos de obsessão. Se tenta agir, gritar, reagir, não tem forças, não comanda mais o seu próprio comportamento e vê-se perdida no cipoal das ideias enlouquecedoras, que sabe não serem as suas, mas às quais tem que obedecer porque se sente dominada em todos os centros do registro. Vamos lembrar que no caso da doença de pânico, ali as pessoas sentem que vão morrer. Então alguns, quando não é físico, né,
sendo uma causa moral, espiritual. Os obsessores sabem que a pessoa tem medo de morrer, tem pavor, e aí provocam essa sensação de quase sentimento que vai morrer. Então cria esse pânico, cria taquicardia e outras coisas que afetam inclusive o físico, né? Fazendo-a pensar que está nessa condição. Aqui não é o caso, aqui é o caso de aterrorizar, né? Então ela vê imagens difíceis que desequilibram ela, né? E ela tenta agir, gritar e não consegue, fica paralisada. O medo paralisa. A permanência nesse estado lesa o organismo físico, instalando-se nele enfermidades reais, claro, porque o corpo tenta se defender daquela invasão, tenta se defender respondendo, né, como se fosse um ataque. Todo o nosso corpo fica em alerta, fica estressado, fica acelerado o coração, né? A gente não consegue dormir, ela tem aqui vários pesadelos, então o corpo vai se debilitando e assim parte também para um problema físico, né? Desta forma, a obsessão pode ter como consequência, entre outras, a loucura, a epilepsia, a esquizofrenia e levar ao suicídio ou aos vícios em geral. Muitas pessoas procuram os vícios para poder não lembrar mais das coisas que estão vendo, né? Temos presenciado muitos casos dolorosos, onde a aparente loucura mascara o verdadeiro quadro, a possessão. Certa vez, logo que iniciamos o trabalho desobsessivo, fomos chamados a aplicar um passe. Segundo nos informaram, a doente em crise de loucura estava amarrada ao leito, a fim de se evitar que se machucasse ou se matasse. Cercamo-nas de todos os cuidados espirituais que são imprescindíveis num labor desse quilate. Fomos em companhia da pessoa bastante experiente nesses trabalhos de desobsessão. Chegando ao lar da enferma, soubemos que ela era recém-casada e que subitamente passara a agir como louca. Estava amarrada ao leito, completamente hebetada. Era um quadro triste de se ver. Fizemos a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, oramos e aplicamos o passe, trazendo alívio bastante acentuado à doente, que se apresentou bem mais serena. Recebemos esclarecimento dos benfeitores espirituais de que o caso era de possessão e a que a jovem senhora devia ser tratada espiritualmente, recorrendo-se ainda à terapêutica médica, evitando-se, porém, a sua internação, já que haveria possibilidade de tratá-la em casa. Conseguiu-se, inclusive, que ela se acalmasse um pouco após a medicação. Entretanto, a família do paciente era absolutamente contrária ao tratamento espiritual e manifestou-se em franca oposição ao prosseguimento do trabalho de passes, bem como de quaisquer orientações do espiritismo. Aqui a gente tem que criar um aporte, né? Parar um pouquinho para falar que todos os trabalhos, quando vão em casa, né, são autorizados pelo Centro Espírita, vai com uma equipe autorizada pela orientação, né, e junto ali com espíritos, é tudo programado, só quando aqueles médiuns recebem essa autorização para ir. E mesmo assim pode ocorrer que no local, né, a família não permita, não cria ali um caso e a gente tem que entender, compreender, porque nós só podemos fazer com autorização, né? Qualquer trabalho, né? Com todas as autorizações. Afirmaram que apenas aceitaram o passe naquele momento, que ela até melhorou. Lembra que eles falam, comenta aqui acima, né? Que ela tomou o passe, tomou o medicamento e já ficou mais calma.
Mas eles aceitaram o passe naquele momento por se tratar de emergência e por estarem chocados com a situação, mas não queriam mais a continuidade nem dos passes, nem de um tratamento dito espírita, né, para eles. Alguém havia sugerido o espiritismo como solução urgente e assim aceitaram, mas que isso não aceitariam. Diante disto, silenciamos. A família não autoriza, não podemos fazer, infelizmente, né? Como também se o centro não autoriza, a orientação não autoriza, né? São indicações vindas através de comunicações dos espíritos que nos alertam, né? No dia seguinte, a doente foi internada numa casa especializada. Menos de 48 horas depois, após a internação, desencarnou com uma parada cardíaca. Já se passaram 20 anos e não nos esquecemos desta irmã, que, conforme nos informaram os amigos da espiritualidade, foi amparada, esclarecida e hoje segue seu aprendizado, preparando-se para reencarnar. Seu obsessor antecedeu-a na esfera carnal, onde se reencontrarão para o momento do perdão e de paz. Então ela estava ali se recuperando, ela deu essa comunicação, o obsessor dela já estava no mundo carnal, né, já havia reencarnado, antecedeu aí, e eles vão se encontrar futuramente com um plano da equipe espiritual, né, para um momento de perdão e paz, para recomeçarem num momento melhor. Como eu falei no começo, esse é do livro Grilhões Partidos, do Manuel Filomeno de Miranda, um capítulo para a gente entender, então, como é que é a questão quando chega já num caso mais grave, como possessão, né? E eu trouxe aqui do Livro dos Espíritos, o capítulo 2 do livro 4, Penas e Gozos Futuros, a questão 961, que está relacionada a isso, né? No momento da morte, porque lembra que ela sentia desespero, né? Sentia que eles iam dominá-la no momento da morte, né? No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Olha o que os espíritos respondem para a gente. A dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Então, o desencarne, o momento da morte, o desenlace, ela tem diferentes situações, para cada pessoa é um caso, por isso que nós não podemos falar, isso acontece assim, isso acontece assim. Cada vivência, cada vida, cada atitude, né, muda todo esse sentido, muda toda essa situação nossa no momento do desencarne. Então, viver bem também é se preparar, é se educar para morrer, né? Tem até um livro do Herculano Pires, que chama Educação para a Morte, é o treino, né? Quando a gente faz o bem, não temos o que temer no desencarne, né? Mas quando a gente sabe que não cumprimos com a nossa tarefa, sabemos que vamos lá encontrar com o balanço da nossa vida, né? E a gente já dá para ter uma ideia de que se a gente está fazendo tudo o que deveria fazer ou não, não é? E é isso que atinge muitas pessoas, né? Porque no fim da vida querem fazer tudo que não fizeram, perderam tempo, né? Então a gente precisa se organizar para fazer tudo direitinho, né, gente? Tudo em cima daquilo que Jesus nos ensinou, amar, perdoar, né? Tolerar o outro. A justiça de Deus é baseada em quanto a gente amou as pessoas, quanto de amor nós podemos doar nesta encarnação. Isso é viver bem, né? E tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na prece, né, o capítulo 28 de Coletânea de Preces Espirituais,
a prece pelos obsedados, que explica um pouco sobre a obsessão. A obsessão é quase sempre uma ação vingativa de um espírito, e na maioria tem a sua origem nas relações do obsedado com o obsessor em existência anterior. Quer dizer, não é por acaso que nós estamos ligados, não, nós estamos em dívida com esse espírito, né? No caso de obsessão grave, que é esse caso que nós falamos agora, o obsedado está como envolvido e impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É necessário livrá-lo desse fluido, mas um mau fluido não pode ser repelido por outro da mesma espécie. Por uma ação semelhante à que o médium curador exerce nos casos de doença, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor que produz, de certo modo, como se fosse um efeito reagente. Essa é a que podemos chamar de ação mecânica, mas não é suficiente. Faz-se também necessário, acima de tudo, agir sobre o ser inteligente com o qual se deve falar com autoridade, sendo que essa autoridade é dada pela superioridade moral. Então, o espírito obsessor só vai ouvir aquele espírito que tem uma superioridade moral a ele. Se for do mesmo nível ou inferior, ele até dá risada da gente, né? Quanto maior for essa autoridade, essa superioridade moral, tanto maior será a autoridade. E ainda assim não é tudo para assegurar a libertação. É preciso convencer o espírito perverso a renunciar aos seus maus intentos, despertar-lhe o arrependimento e o desejo do bem, modificando o intento dele, né? Através de instruções habilmente dirigidas, com a ajuda das evocações particulares feitas no interesse da sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de libertar um encarnado e converter um espírito imperfeito, porque assim aquele que procura ajuda num centro espírita, aquele que já procura ajuda sabendo que o que está acontecendo com ele não é uma coisa natural, pode ser sim o início de uma obsessão, então ele quer ajuda, né? Ele procura essa ajuda dentro de uma religião, dentro da prece, pede a Deus, né, essa ajuda. E aquele que vai também ser, junto com ele, doutrinado, vai ver que não há vantagem ele continuar, né, manter essa obsessão, que só ele está se prejudicando, o outro está se elevando, logo, logo vai entrar num estado de libertação, ele não vai mais alcançá-lo e ele vai continuar infeliz. Então, por que não modificar também para que os dois possam passar de uma situação de tanto tristeza, tanta angústia, sofrimento, né, para melhorar a sua condição. E é aí que, se ele entender isso, os dois entenderem, né, aí nós vamos ter então uma satisfação de libertar, né, duplamente, libertar o encarnado, que é o obsediado, no caso aqui, né, e também converter o espírito imperfeito para que ele comece a raciocinar e trilhar novos caminhos, né, conhecendo aí o Evangelho de Jesus. A tarefa se torna bem mais fácil quando o obsedado, compreendendo a sua situação, oferece o concurso da vontade e das suas preces, né? As preces são juntas, em conjunto. Dá-se ao contrário quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se mantém iludido quanto às qualidades da entidade que o domina e se compraz nas suas mistificações, porque então, em vez de ajudar, ele mesmo repele qualquer assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Está no livro dos Médiuns, no capítulo 23,
né? Em todos os casos, qualquer dos casos, mais leve ou mais grave, querendo, não querendo ajuda, né? Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar contra o espírito obsessor. Então, é a gente voltar os olhos a Deus, a Jesus, ao Evangelho, a esses aprendizados que nós temos com essa doutrina bendita, e nós vamos conseguir uma saída, né? Temos todos os ensinamentos dentro de Kardec, né? Nos livros dos médiuns, livros dos espíritos, no Evangelho, em todas as obras e algumas revistas também, revista espírita, colocam, né, as saídas para a gente sair de obsessões, né, conseguir se libertar, conseguir se ajudar. E a prece é o primeiro e o mais poderoso caminho para essa libertação. Então, é isso hoje, né? Na semana que vem nós vamos para a terceira parte, para estar entendendo mais sobre as consequências da obsessão. Vamos então agradecer a Deus e a Jesus por tudo que temos, por tudo que somos, pedindo por todos os aflitos que se encontram no mundo, principalmente nesses momentos que estamos atravessando nessa pandemia, pedindo por todos aqueles que se encontram desesperados por suas condições. Ajuda, Jesus, a todos nós necessitados. Envolve a terra com o seu poder de cura. Que o Pai tenha misericórdia de todos nós. Envolve cada um que pensa, que pede, acalmando o coração. Que cheguem essas vibrações amorosas a cada uma das pessoas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novos erros. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.